Olha, você está vendo? Por isso que você está aí e eu estou aqui. Isso é muito, muito. Esse microfone aqui para os irmãos lerem o texto. Tá bom? Que se você está com a Bíblia aí, se prepare que você vai vir aqui ler um texto sagrado. Por quê? Porque você não pode comer na mão do pastor. Estou pregando aqui, você abre a Bíblia aí e confirma. Se eu estiver pregando alguma coisa fora da Bíblia, rejeite. Olha, nem todo pastor fala isso, viu? Né? O pastor dizendo, eu tenho a verdade. Não, a verdade está na palavra. Então, se eu pregar fora, você abre sua Bíblia aí e a gente confirma daqui. Amém? Diz assim, Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo 5, verso 15. E foram ter com Jesus e viram o endemoninhado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Repita comigo a palavra endemoninhado. Agora repita a palavra vestido e em perfeito juízo. Senhor, fala conosco durante esses minutos. Queremos entender Tua palavra. Nós precisamos de Ti. E só entendemos quando compreendemos o que está escrito na Tua palavra. Fala conosco de maneira especial. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Essa passagem do Evangelho de Marcos, ela revela o poder transformador e libertador de Jesus. Se conhece a história do endemoniado gadareno? Quem está me ouvindo, diga amém. Esse homem vivia atormentado, vivia sem esperança. Ele foi completamente liberto por Cristo. Jesus não apenas libertou ele da possessão demoníaca, não, mas ele também restaurou a sua dignidade, a sua consciência, o seu respeito e a sua dignidade como homem. Esse cidadão que antes ele andava sem controle, sem rumo, as pessoas tinham medo dele, ele recebeu de Jesus duas dádivas preciosas. Repita comigo, ele recebeu duas dádivas preciosas. Ele recebeu uma nova vestimenta e recebeu uma nova mentalidade. A palavra do Senhor deixa registrado isso. Por isso que eu pedi para você repetir a palavra endemoninhado, vestido e em perfeito juízo. A palavra do Senhor diz, esse texto que nós lemos, irmão Rosemiro, que os discípulos, as pessoas também que conheceram ele, temeram. Porque ele era um homem violento. Você já viu aquele maluco que anda por aí, por aqui em Porté, um louco que bate em mulher, bate em criança, bate em velho, uma pessoa violenta? Não sei se alguém já viu esse cidadão por aí. Já viu, Rosemiro? Pois é, na feira ele passa gritando, é um homem perturbado, né? Um dia ele entrou lá na loja do meu sogro, queria bater na minha cunhada, queria bater na filha dela, né? Acho que o pastor Daniel pegou uma barra de ferro e atacar na cabeça dele. Ele que é um homem manso, né? Se fosse eu, então Deus o livre e guarde, né? Porque o homem lunático, ele não tem consciência, ele é louco, perturbado. Então ele não sabe se é mulher, se é criança, ele rasga dinheiro, assim que era o gadareno, um homem violento. A palavra de Deus diz em outras passagens que ele arrebentava a corrente. Imagine aí, você já viu isso? Imagine um homem perturbado na tua frente arrebentando corrente. O que você ia fazer? Você ia ficar lá para cantar o hino da harpa com ele ou você ia sair correndo? Hã? Diga, pessoal, pelo amor de Deus, me responda. O que você ia fazer? Você ia ficar cantando com ele? Se isso não for amor. Ou você ia sair correndo? Fale. Quem ia sair correndo? Levanta a mão. Quem ia cantar o hino da harpa com ele? Levanta a mão. Quem não ia fazer nada? Levanta a mão. Que não faz nada, fica só olhando. Você ia fazer o que, Fernando?
Dá uma voadora nele. Aí tu ia ser preso por atentado ao louco, né? Que agora a justiça, ela faz isso, né? Então esse gadareno era pior que esse que anda por aí. Arrebentava a corrente, vivia nos cemitérios. Uma pessoa perturbada, conhecida pela sociedade ali, naquele lugar. Eu quero mostrar para você algumas características, já falei aqui algumas, mas é importante a gente observar. Vamos abrir aqui, abra a sua Bíblia aí, mantenha ela aberta, Lucas capítulo 8, verso 27. Lucas capítulo 8, verso de número 27. Vamos ler esse texto. Em seguida, um outro irmão vai ler Marcos. Não precisa ler Marcos, não. Vamos ler só esse aqui. Lucas 8, 27. Quem encontrou pode vir aqui, pode ler aqui em voz alta neste microfone para a congregação ouvir. 8, 27. Oi. Diz assim: e quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Olha só, essa era a característica desse gadareno, irmã Helena. Ele andava nu, peladão. Não tinha pudor, não tinha vergonha, não tinha nada. Completamente pirado da cabeça. Temeroso, diz aqui o texto que o irmão Zeca leu. As pessoas tinham medo dele. No texto que nós lemos, Marcos 5,15, a Bíblia diz que ele estava assentado, vestido e com perfeito juízo. Quer dizer, depois que Jesus o encontrou, depois que Jesus o libertou, já mostra um outro gadareno, um homem gadareno, uma outra pessoa. Primeira palavra para nós nesta noite de terça-feira: ninguém que passa pela libertação de Jesus se torna ou fica a mesma pessoa. Ele muda completamente a sua maneira de ser, a sua maneira de agir, a sua maneira de se vestir, a sua maneira de falar, a sua maneira de pensar, a sua maneira de gesticular, a sua maneira de pensar e de viver e de agir e de comer. Ele muda completamente. Então, depois que Jesus liberta ele, primeira coisa que Jesus faz, dar a ele uma nova vestimenta. Olha lá o que diz em Isaías capítulo 61, 10. Vamos falar sobre isso, trazendo para nós já agora, no sentido, não no sentido literal, mas no sentido espiritual. Quando a gente é liberto por Jesus, ele nos dá nova veste. Isaías 61, 10. Pode ler. Regozijar-me-ei grandemente no Senhor. Minha alma exultará em meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação. Ele me cobriu com o manto da retidão, como um noivo se enfeita com ornamentos, e como uma noiva se adorna com suas joias. Aqui a gente vê que a vestimenta é um símbolo de salvação e de justiça. Quem está a compreender aqui, diga amém. Você está entendendo até aqui? Então, quando você tem um encontro com Jesus, ele te liberta, ele muda as tuas vestimentas. Por que, pastor? Agora eu vou ter que andar só de gravata e de terno meio-dia, vir por oração de meio-dia aqui, igual os irmãos da Deus e Amor, sandália havaiana de calça comprida e camisa até aqui e tal, de gravata. Não é isso que ele está dizendo. Estou falando de uma coisa espiritual. Estou falando de uma coisa que representa salvação, representa santidade, representa mudança.
o gadareno recebeu vestes novas. Aquele que se encontra com Jesus também recebe novas vestes. Ele muda completamente. A fisionomia dele muda. A maneira dele olhar as coisas muda. A maneira dele viver, de pensar e de agir muda. Eu repito o que eu disse: ninguém que se encontra com Jesus e é liberto por ele fica a mesma pessoa, mantém-se a mesma pessoa. Ele muda completamente. Agora observe lá, abra sua Bíblia, Efésios capítulo 4, verso 24. O que o irmão Paulo já vai dizer para os crentes. Olha só o que ele vai dizer, Efésios capítulo 4, verso 24. Abra sua Bíblia e acompanhe aqui a irmã que vai ler. Efésios 4, 24 diz: E vos revistai de um novo homem, que segundo Deus é Criador em verdadeira justiça e santidade. Olha só o que o irmão Paulo diz: e vos revistai do novo homem criado segundo Deus, retidão e justiça, procedentes da verdade. Escuta o que eu vou dizer para você. Em Cristo, a velha natureza é deixada para trás e o novo ser é formado, revestido de virtude e santidade. Então não tem como acontecer de uma pessoa que se encontrou com Jesus, que era viciado, vamos dizer, em cachaça, por exemplo, e tomava uma garrafa de 51 como quem bebe uma garrafa de leite, irmã Vera. Vai assim de uma forma. Não tem como uma pessoa que foi liberta por Jesus Cristo ter prazer naquilo. Você está a compreender aqui, até aqui, sim ou não? Não tem como uma pessoa que foi liberta por Jesus Cristo, ela ter comportamentos que ela tinha antes. Eu não estou dizendo do que o pastor fala, do que um líder fala, não. Eu estou dizendo que ela mesma analisa a sua vida e ela mesma vai ver e dizer: não, agora eu sou uma pessoa diferente. Jesus me deu vestes novas, vida nova. Então isso aqui não combina mais comigo. Essa maneira de ser, de me comportar, de agir, de pensar, não combina mais comigo. Isso aqui ficou para trás. Agora eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus. Quantos glorificam ao Senhor por isso? Eu gosto de dizer isso, porque às vezes as pessoas colocam a vida delas na mão do pastor. O que o pastor falar, eu faço. O que o pastor não falar, eu não faço. E elas se esquecem de que o Espírito Santo está lá, guiando. E a pessoa sabe o que ela tem que fazer. Poderia te dar aqui 2 exemplos que aconteceu aqui na igreja, de pessoas que eu presenciei e eu deixei elas à vontade para que elas vissem o que acontecia com a vida delas. Porque todos nós sabemos até onde a gente pode ir, sim ou não? Você sabe ou não sabe? Eu brinquei com um rapaz outro dia, disse assim, ele veio falar comigo, um rapaz, um jovem, disse para ele: irmão, a vida é tua, estraga ela como tu quiser. O irmão diz assim: não, o pastor falar, eu não vou fazer. O pastor diz: não, a Bíblia manda os pastores orientarem, mas eu posso morrer te orientando aqui. Não faz isso, 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 não faz isso. E aí tu vai e faz. Aí tu vem para falar comigo, o que eu posso fazer? Né? Meu trabalho é orientar, o pastor orienta. Não faz isso, faz assim, mas a decisão é sua. Mas eu quero dizer que o irmão Paulo aos Efésios, ele diz que Deus nos fez um novo homem segundo Deus, com justiça e retidão. Essa justiça e essa retidão, ela acompanha a gente no nosso dia a dia, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver.
Pastor pode falar? Pode. Pastor Gabriel pode dizer? Pode, claro. Claro que pode. Mas quem decide fazer sou eu. O pastor já não te deu uma orientação e tu não fez? E tu não te arrebentou? A culpa é tua ou do pastor? Pois é. Aconteceu com você? Já aconteceu comigo também. Com alguém já aconteceu isso daqui? Seja sincero. O pastor chegou para você, irmão, não faz isso, não é assim. Presta atenção na tua vida, faz diferente. E tu ouviu ele, tu fez diferente. Com licença da palavra, tá? Não vai se escandalizar comigo. Com licença da palavra, aí tu te ferrou. Aí tu lembrou, poxa, por que já aconteceu com vocês? Recebeu uma orientação, não executou, deu errado. Já aconteceu com você? Com ninguém aconteceu isso aqui. Ainda bem. Um aconteceu. Tem mais alguém? Outro. Só 2. Poxa, que bom, né? Hein, Fernando? Que bom, só 2. Isso é um bom sinal. Graças a Deus por isso. Olha o que diz Colossenses 3, verso 9 e 10. Olha que o apóstolo Paulo exorta, orienta os crentes. Colossenses 3, verso 9 e 10. Algum irmão pode ler aqui para fazer o comentário. Colossenses 3, capítulo 9. Capítulo 3, verso 9 e 10. Não mintas uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ele está dizendo, o que tu fazia no passado, deixa para trás. Agora tu é um novo homem. Eu me lembro quando eu conheci um rapaz que ele disse para mim assim, pastor, eu queria nascer de novo, tudo novinho, limpinho, para eu não cometer os erros que eu cometi. Eu disse, mas tu tem oportunidade de fazer isso em Cristo. A grande questão nossa, que não foi o caso do Gadareno. O Gadareno foi liberto, mudou a vestimenta, mudou a mente, mudou tudo. Mas muitos de nós somos libertos por Jesus Cristo, mas depois o nosso coração nos engana, a gente quer voltar a fazer o que a gente fazia. E não vai dar certo, porque você já experimentou a graça de Deus na tua vida, você é uma nova pessoa, você precisa entender que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Aquilo de anos atrás não combina mais conosco, não combina mais com a nossa vida. Nós temos novamente nova identidade. O irmão diz que a verdadeira libertação em Cristo, ela começa com essa mudança de dentro para fora. De dentro para fora. Tem um texto de Apocalipse que diz que o irmão João viu os crentes tudo com veste preta, suja e fedorenta. É isso que está dizendo, que diz lá em Apocalipse? Hã? Diga, pessoal, diga. É isso que diz lá? O que diz? Que ele viu com vestes brancas, alvas, como a neve. Pastor, eu quero ter essa veste branca, alva, só no céu. Céu, céu, lindo céu. Céu, céu, lindo céu. Eu quero essa veste branca só no céu. Mas eu quero te dizer que a veste branca, ela combinará contigo de acordo com a maneira como você vive aqui. Se tu vive dando golpe nos outros, se tu vive mentindo, se tu vive fazendo coisa que não deve, se tu vive vendo coisa que não deve, se tu vive fazendo coisa que não deve, o pastor não vai ficar segurando a tua perna 24 horas por dia, não. É você que tem que entender. Agora eu sou diferente, eu sou uma nova, eu sou um crente em Jesus Cristo.
Diz um irmão mais assim, irritado, né? Ele diz que muitos são libertos pela instituição, Assembleia de Deus, ou qualquer uma que você possa ser, outras igrejas, enfim, Assembleia, Universal, Quadrangular, não sei o que, papapá, bebê, eu sou liberto pela instituição. Por quê? Porque na Assembleia de Deus eu não posso andar de bermuda. Já na Quadrangular eu posso até pregar de bermuda. Um exemplo que eu estou te dando. Na Assembleia de Deus eu não posso pintar meu cabelo. Na Igreja da Ceia, se eu quiser pintar meu cabelo de roxo e vir cantar aqui, eu faço. Então as pessoas são libertas pela instituição. Elas se esquecem de que acima de qualquer instituição tem a palavra de Deus. Dizendo assim, pastor, é pecado pintar o cabelo? Uma mulher me perguntou aqui outro dia: é pecado pintar o cabelo, pastor? Que o pastor diz que é pecado. Os pastores dizem que é pecado. Uma irmã me perguntou, eu disse: eu não vou te responder. Vou te responder no culto de doutrina. Vou responder ela. Qual era a cor por exemplo, qual é a cor do teu cabelo? É preto, né? Que castanho, preto. Isso é castanho, é? É preto. É louro, tá? Preto, o cabelo do irmão aqui é preto. Aí vai ficando branco. Aí ele vai lá no cabeleireiro e pinta de preto. Isso eu falei pro Haroldo, meu amigo. Pinta de preto. É pecado? Não. Porque na cor do teu cabelo, preto, tá aqui preto, bonitinho e tal. Aí. Agora, pastor, a irmã, meu cabelo era preto, mas agora eu quero pintar ele de roxo. Alguém nasce com o cabelo roxo? Não. A Bíblia diz que tem que fazer tudo com ordem e decência. Entendeu? Você está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Não, pastor, agora meu cabelo é amarelo. Não, nasceu com o cabelo amarelo. Então as pessoas são assim, elas são libertas pela instituição, não por Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo muda a gente de dentro para fora. De dentro para fora. De dentro para fora. E muita gente quer a confirmação dos outros para dizer: o irmão andou de bicicleta, é pecado. Eu não já contei para vocês aqui que o pastor me contou que ele pregava que televisão era pecado, dizia que quem assistiu televisão era para o inferno? Não contei para vocês aqui? Se vai na casa dele hoje, tem 5 televisão lá. Imagina, todo mundo para o inferno assim, televisão. Que não é a televisão, não é o celular, é o que tu vê na televisão, é o que tu assiste no celular. No namoro não é pecado. Pecado é o que tu faz no namoro. E o que se torna errado é o que tu faz. As coisas estão aí para ser bênção na nossa vida. E para a praia é pecado? Não. Mas o que tu faz na praia se torna pecado. Porque se tu vai lá com uma roupa indecente, tira foto e posta. Isso é uma coisa do diabo. Você me desculpe a expressão, desculpe falar. Isso é uma coisa que vai edificar em quê? A tua vida. Mas os homens vão ficar lá. Tic, 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 tic. Aí um monte de comentário. Lindo! Linda! Aí tu fica toda... Agora eu sou a Miss Portel. Eu sou o garoto verão. Isso não te edifica. Mas vai pra praia com a tua família. Pega o menino e enterra na areia, como eu vi esses dias aqui no status de alguém, não me lembro quem foi. Não sei se foi Josiel, não me lembro mais. Tá me enterrando o menino na areia, tá brincando lá, pô, bacana, legal. É pecado pro garapé? Não é pecado assim pro garapé. O que tu faz lá, pode ser que seja. Depende do quê? Tem gente que era crente antes de ser obreiro. Tu viu lá a foto que eu te mandei? Tu viu a cara do cidadão como era? Tu viu a fisionomia dele? Né?
Aí foi ser obreiro, se tornou orgulhoso, acha que é melhor do que os outros. Isso é uma coisa do diabo também, já é dentro da igreja. Se o cara era crente até não ser pastor, virou pastor, já quer pisar nos outros, já quer humilhar os outros, desafia os outros, não respeita ninguém, desrespeita todo mundo, acha que é melhor do que todo mundo. Isso é pecado também. Falar igual os pastores antigos, né? É pecado também. Se eu sou um pastor, esse que vos fala aqui, se eu sou um pastor, eu me comporto aqui nessa igreja de um jeito, se eu assumo uma igreja maior, me comporto de outro, eu estou errado. O pastor é humilde, o pastor está ali para ajudar as pessoas. Não é pecado ser pastor. Você é pecado ser pastor? Não. É pecado que tu faz quando tu te tornas pastor. Que é o que a gente está vendo aí. Que você sabe. Muito dinheiro. Eu falei com outro dia, bem aqui assim. Eu quero ser pastor. Por quê? Porque eu quero trabalhar pouco e ganhar muito. Eu quero ser igual o pastor Gabriel. Ele disse para mim. Que ser igual o pastor Gabriel. Você é mesmo, rapaz? Não me fala mais. Eu quero andar naquele carrão que ele anda. Ele viu a casa? Poxa, que coisa, não? Mas eu quero dizer para ti que esse sentimento que tu tem é do inferno. E se tu morrer assim, tu vai para o inferno. E arregalou o olhão para mim. Você também dizendo isso? Você não é pastor? Sou. Mas não estou na fila para matar o pastor para tomar o lugar dele, não. Meu negócio é outro. Estou preocupado com outra coisa. Mas o irmão gadareno, além de receber uma vestimenta nova, ele também recebeu uma mentalidade nova. Lucas capítulo 8, verso 29. Não precisa ler não, mas a gente vai ver lá que o endemoniado gadareno, ele não tinha controle sobre a sua mente, o seu corpo vivia fora de si, como eu já falei aqui. Ele vivia dominado por forças espirituais malignas. Porém, no momento da libertação, ele encontra perfeito juízo, a mente perturbada é restaurada e um novo entendimento é dado a ele. Olha aqui para mim, Romanos capítulo 12, verso 12, o irmão sabe de qual está escrito, Fernando Júnior. Fala, Fernando, que está escrito Romanos 12, verso 2. Conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que conheceis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tá vendo? Falei que ele sabia de qual? Essa aqui já é a nova mentalidade. Pastor, eu não consigo me controlar. Não consigo. Quando eu vejo um rapaz assim, tipo o Samuel, lindo, eu não consigo me controlar. Eu vou logo falar com ele, eu pego o WhatsApp dele e na madrugada eu falo um monte de barbaridade. Pastor, não consigo me controlar quando eu vejo uma irmã assim. Eu não consigo. Pastor, se eu for trabalhar na política, se eu pegar dinheiro, pastor, eu não consigo me controlar, pastor. Eu vou ficar rico, eu vou assaltar o município. O irmão Paulo diz: transformai-vos pela renovação da sua mente, para que você saiba qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação da mente é essencial para que a gente viva uma vida em conformidade com a vontade de Deus. A transformação interior começa pela mudança do pensamento, a libertação da mente das amarras do mundo e do pecado. O gadareno mudou a mentalidade, Jesus mudou a mentalidade dele. Quando a gente se encontra com Cristo, a nossa mentalidade também é mudada. Quem está me entendendo, diga amém. A nossa mentalidade é transformada. A nossa mentalidade, ela muda completamente. Que antigamente, pastor,
eu tinha vontade de enforcar o meu marido, matá-lo, quando ele me aborrecia. Quando tu te encontras com Cristo, essa vontade que tu tinha some. Não é que não vai tentar aparecer de vez em quando, mas agora, como tu estás com Cristo, tu controlas, tu consegue controlar. Quem está a entender, diga amém. Pastor, eu tinha um problema sério, viciado em futebol. Eu gostava de futebol. Tu gosta de futebol? Então vamos dizer que é tu, gostava de futebol. Gostava. Quando eu não era crente, culto de ceia, se tivesse jogo, eu não ia. Depois, Jesus me libertou, eu continuo gostando de futebol. Mas agora eu sou controlado. Eu tiro um dia na semana, uma vez no mês, me reúno com eles e jogo bola com eles. A mudança da nova mentalidade que o irmão Paulo está dizendo aqui é uma transformação que gera mudança. Olha só o que ele diz, Efésios capítulo 4, verso 23. Efésios 4, 23, ele vai exortar os crentes a terem uma característica. Efésios 4, 23. Qualquer irmão pode abrir e vir ler aqui para a gente comentar. Efésios 4, 23 diz assim: e vos renoveis no espírito de vossa mente. Ele diz: vos renoveis com o espírito da vossa mente. Paulo está indicando que a renovação mental é um processo contínuo para sermos guiados pelo Espírito Santo. Vou te dar um exemplo prático, falando comigo e contigo, porque a pregação é para você e é para mim também. Quem aqui já fez uma coisa errada? Olha lá. Quem já fez uma coisa errada, sabendo que era errada, e mesmo assim o Espírito Santo falando contigo, tu fizeste errado? Alguém já passou por isso? Olha só. Olha só o exemplo que Paulo está dizendo. Isso aqui é o que Paulo está falando. É algo contínuo, Rayara. Sabe o que isso quer dizer? Que eu não vou fazer só na segunda, ou só na quarta, ou só no período de festa da igreja. Não. É algo contínuo, irmã Simaia. De segunda a segunda, eu estou exercitando isso dentro de mim. Eu estou exercitando isso dentro de mim. Eu estou cultivando isso dentro de mim. Não, Jesus me libertou. Isso não faz parte mais da minha vida. Agora eu sou uma nova mulher. Agora eu sou um novo jovem. Agora eu sou um novo homem. Agora eu sou uma nova pessoa. Jesus Cristo habita em mim. Isso tem que ser algo contínuo dentro de mim e dentro de você. Isso tem que estar sendo renovado. O nosso entendimento renovado através da palavra de Deus, através das nossas ações, através da ação do Espírito Santo na nossa vida, para que você e nem eu não venhamos cair no pecado. Porque quando um crente cai no pecado, a Bíblia diz que é difícil para ele se reerguer. Pode observar você que conhece alguém que foi crente e caiu no pecado. É uma guerra para você trazer ele para a igreja. É difícil você conversar até com ele, que ele vai usar a Bíblia para te desafiar. Porque é assim, quando a gente não renova, o Espírito não renova o nosso entendimento, esse ato contínuo, todo santo dia tem que ser assim, todo dia, não só no dia do culto, mas todo dia a gente tem que estar aqui renovando o nosso entendimento diante da palavra de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 16. O irmão Paulo, ele diz uma coisa interessante, faz uma pergunta e depois uma afirmação. Olha o que o irmão Paulo diz.
Alguém encontrou? Pode ler. Encontrou? Você encontrou? Leia. Depois o irmão Aleph vai ler João capítulo 8, verso 36. Pode ler, Fernando Júnior. Pois quem conheceu a mente do Senhor para poder instruir? Peraí, para. Paulo está afirmando ou está perguntando aí? Paulo está perguntando. Presta atenção no que ele está falando. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Agora continua. Olha o que ele vai dizer. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ele pergunta e depois afirma, dizendo: nós temos a mente de Cristo. A nova mentalidade que a gente recebe em Cristo nos permite pensar e agir de maneira diferente, à semelhança de Jesus, com sabedoria, discernimento e propósito. Repita comigo: sabedoria, mais forte, sabedoria, discernimento e propósito. Veja aí nas tuas decisões da tua vida, o que tu está decidindo, o que tu está fazendo, se o que tu está fazendo tem esses três ingredientes: sabedoria, discernimento e propósito. Sabedoria para agir, para resolver, para tratar os assuntos que envolvem a minha vida. Eu preciso de sabedoria. Eu preciso também de discernimento. Qual o trabalho que eu vou trabalhar? Com quem eu vou me relacionar? Quem é o meu amigo? Quem é a minha amiga? Com quem eu estou falando da minha vida? Com quem eu vou me casar? Que igreja eu vou frequentar? Que pastor eu vou ouvir? O que eu vou fazer? Eu tenho que ter esse discernimento. Ontem eu estava ouvindo uma conversa, não por ser mal educado, mas porque eu estava ouvindo, tomando café, estava conversando, e uma determinada pessoa disse: não, meu filho falou. E meu filho me falou: cuidado, você não é crente. Meu filho disse: discernimento. Helena, discernimento. A gente fala assim: não, mas eu gosto tanto dele, tanto dela. E a gente, por ouvir o coração, a gente não consegue ter esse discernimento. Por isso que ele diz aqui: sabedoria, discernimento. Por quê? Porque tem um propósito. Olha lá, a tua vida tem um propósito. Quer dizer, Deus tem um propósito na tua vida. Você não está aqui à toa. Você não nasceu à toa só para viver aqui, não. Você tem um propósito. Então tudo o que está ao teu redor, tudo, casamento, trabalho, dinheiro, amizade, por onde tu andas, o que tu vê na internet, o que tu assiste, o que tu fala, o que tu faz, tudo isso intervém no teu propósito de vida. Por isso, já caminhando para encerrar a pregação, por isso que alguns crentes desta cidade de Portel, gostam de ficar perturbando a minha cabeça. Por causa disso que eu estou falando para ti aqui. Não é, Helena? Quer ver? Eu vou dar o exemplo da Helena aqui, que ela me falou uma coisa engraçada outro dia. A Helena disse para mim assim: quando o papai disse para a gente, vocês não vão para Monte Sião, ela logo disse: eu não vou para lá. Não foi? Tu não falou isso? Aí perguntaram: por que tu não vai para lá? Porque as pessoas falam muito mal desse pastor. Esse pastor aí é... Então é um exemplo que eu estou dando, né? Tu não falou isso para mim? Disse: não, eu não vou, esse pastor não. Aí ela disse para mim: olha, depois ela falou: olha, quando o senhor for embora, eu quero ir embora junto com o senhor, eu não vou ficar aqui mais não. Eu disse: não, eu vou te enrolar aqui nesse pano aqui para te ficar aqui, para você não sair. Por isso que tem certos crentes que perturbam você. Você sabia? Por causa do teu propósito. Não é porque tu tem os olhos verdes, não é porque tu é muito lindo, não, tu não tem olho verde, não é tão lindo assim, não é porque tu tem muito
muito dinheiro, tu não tem tanto dinheiro assim, mas é artimanhas do inimigo para tentar manchar tua mentalidade e travar o teu propósito. Pastor, consegue travar o propósito? Consegue. E como? Está cheio de crente aí com propósito travado. Que Deus tinha um propósito de fazer ele uma bênção e está travado. Ou porque ouviu alguma coisa, ou porque não teve sabedoria, ou porque não teve discernimento e travou o propósito. Você conhece alguém assim? Você? Quantos você conhece? Sim. Ela está dizendo ali, um monte, minha esposa está olhando para mim. Eu prego, ela fica me olhando. Ela sabe o que eu estou falando. E se você for ouvir, dar ouvido, ou se eu fosse dar ouvido, não estaria aqui mais. Porque o propósito já tinha sido travado. Por isso que você precisa ter sabedoria e discernimento. Isso que eu estou fazendo vai colaborar com o meu propósito? Isso que eu estou falando vai colaborar com o meu propósito? Essa amizade vai colaborar para o propósito que Deus tem para a minha vida? Assumir esse emprego vai colaborar com o propósito que Deus tem para a minha vida? Assumir esse cargo vai cooperar com o propósito que Deus tem para a minha vida? Tu precisas ter sabedoria. Ele está dizendo, quem conhece a mente do Senhor? Para que possa instruir. Mas nós temos a mente de Cristo, isto é, o que a gente pensa, fala, age, faz, é de acordo com o que Cristo faz, a semelhança do Senhor, com sabedoria, discernimento e propósito. Irmão Adolf vai ler o texto João 8:36. A igreja de pé, vamos ler esse último texto para a gente orar. Evangelho de Jesus segundo escreveu João 8:36. Diz assim, João 8:36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem está a me ouvir, diga amém. Jesus oferece essa liberdade para todos. Muitos têm sido libertos pelas instituições, entre aspas. Eles são libertos, entre aspas. Quando você vai ver, você já está preso em outra coisa. Mas ele disse, se o Filho libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Então Deus quer te dar novas vestes, nova mentalidade e nova vida. Existem pessoas aqui que estão com certas coisas travadas na tua vida, porque tu sabes que tu tem que deixar, mas tu não deixa. Tu sabe que tu tem que fazer, mas tu não faz. Tu sabe que tu tem que agir, mas tu não age. Tu sabe que isso vai te levar para o buraco, mas tu não para. Não vai ser porque eu vou ficar falando aqui uma hora que as coisas vão mudar. Mas é a tua atitude, de acordo com aquilo que tu vive, que te faz mudar de vida, literalmente. Eu quero fazer essa oração, vamos fazer essas duas orações. Nós vamos orar aqui pela irmã Olandina, irmã Maria Lanada, irmã Sandra e a irmã Isabel. Estão sendo apresentadas como visitadoras, não é isso? Então essas irmãs que eu falei, pode vir aqui, dobra os seus joelhos. Eu quero fazer uma segunda oração por você que está aqui, que tem coisas que você não consegue se libertar, que você sabe, que você não consegue, está tendo dificuldade. Dobra os teus joelhos e vem aqui diante do altar de Deus também. Enquanto o irmão coloca esse hino para tocar, você pode vir. Coloca o louvor aí. E se tem alguém assim aqui, aproveita a oportunidade hoje e deixa aqui diante do altar aquilo que tu sabes que tem tentado te travar na tua vida espiritual.
Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa, Senhor. Se Deus falou contigo, venha, eu quero orar por você. Está meu coração firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar minha fé e confirmar minha oração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Estenda a mão para essas irmãs. Senhor, eu quero, Pai, te apresentar a vida dessas servas tuas que vão trabalhar, Senhor, como visitadoras. Elas vão estar, Senhor, militando nas casas, nas ruas, orando, apresentando vidas diante de Ti. Senhor, que possa haver sucesso nesse trabalho. Tira os impedimentos, Pai, que o trabalho possa ser bem sucedido. Olha pela vida da irmã Vera, pela vida da irmã Maria, pela vida, Senhor, da irmã Olindina, da irmã Sandra, da irmã Isabel, Senhor, e de tantas outras que vão se juntar com elas. Dá sucesso, Senhor. Êxito no trabalho espiritual. Abençoa as suas vidas e usa, Senhor, de uma maneira especial. É isso, Senhor, que nós te pedimos, em concordância com a tua igreja. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, levante suas mãos. Sua mão esquerda, sua mão direita para o céu. Alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e confirmar minha oração. Pois o que chora ao pé da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Senhor, te agradecemos por esse culto. Leva-nos, Senhor, em paz. Guarda a nossa vida. Olha pelo ensaio de amanhã com as irmãs. Olha, Senhor, também pelo ensaio agora com os jovens. Guarda a nossa vida. Que amanhã possamos estar aqui ao meio-dia na oração. Guarda a nossa família, guarda os nossos. Dá-nos uma noite de sono tranquila. Se voltares hoje, nos leva contigo, mas se não voltares, conta conosco nesse tempo para fazer a tua obra aqui nesse lugar. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja contigo, minha irmã, com você, meu irmão, com nossas famílias,
com essa igreja e portel e com o povo de Deus que está espalhado por toda a terra. Os que assim creem dizem comigo: amém. A paz do Senhor para você e até amanhã, ao meio-dia, se Deus quiser.